Hello guys, tudo bem? Aqui é a Teacher Thaís, Instituto Americano de Ensino. Vou passar algumas dicas para você melhorar o seu inglês, ok? Então, tips to improve. Vamos lá? Ok, pessoal. Então, vamos ver as dicas. Vamos começar falando de coisas que gostamos de fazer. Então, things I like doing. Ok, pessoal? Então, vamos relembrar que quando eu uso o verbo like e mais outro verbo, ou seja, para falar de uma coisa que eu gosto de fazer, esse segundo verbo tem que estar no ing, ok? Normalmente, a gente vai colocar esse verbo no ing. Vamos ver alguns exemplos. Então, I like dancing. Eu gosto de dançar, ok? Então, eu coloquei aqui dançar para vocês verem que, apesar do verbo estar com ing, ele não muda o significado dele. É dançar mesmo, ok? Ele só fica com ing porque o like pede que o próximo verbo venha com ing, ok? Vamos ver outros exemplos. I like swimming in the summer. Eu gosto de nadar no verão. I like drinking hot chocolate in the winter. Gosto de beber chocolate quente no inverno. Se eu for falar de outra pessoa, mesma coisa, tem que colocar ing no segundo verbo, só relembrando que o like tem que vir com S agora. Então, my sister likes cooking, ok? Toda vez que você for falar de outra pessoa, por exemplo, usando he, que é ele, she, ela, ou for falar de algum objeto, algum animal, lembrando que o verbo é um pouco diferente. Normalmente, nós colocamos S. Nesse caso aqui, eu coloquei S no like. Então, my sister likes cooking. Mas não esquecer de colocar o verbo ing por causa do like. Outro exemplo. She likes reading books in the winter. Ela gosta de ler livros no inverno. Ok, pessoal? Então, relembrando mais uma vez que, normalmente, quando usamos like e outro verbo, esse segundo verbo tem que estar com ing. Ok? Pessoal, a dica que eu dou para vocês treinarem essas dicas que eu estou passando é: olhem essas frases que eu fiz de exemplo e tentem escrever sobre vocês, para vocês já irem praticando com os exemplos que eu estou passando aqui, ok? Falem sobre vocês, sobre algum amigo ou amiga, ok? E não se esqueçam de colocar, então, em prática essas dicas. Vamos para a próxima. Things I don't like doing. E agora, se eu quiser falar de coisas que eu não gosto de fazer? Vamos ver? I don't like washing the dishes in the winter. Então, eu só adicionei o don't, que aqui vai funcionar como se fosse o nosso não. Eu não gosto de lavar a louça no inverno. Outro exemplo. She doesn't like running in the summer. Agora que eu usei o doesn't, porque eu estou usando she. Então, sempre quando eu uso he, she, it, vou usar o doesn't. Para falar de mim, eu vou usar o don't, ok? Mais alguns detalhes, não se esquecer de colocar o ing, porque apesar de ser na negativa, eu estou usando o verbo like, então tem que ter o ing, ok? E prestem atenção que na negativa não tem S no like, ok, pessoal? Só relembrando, então, se você quiser fazer uma frase na negativa, você vai usar o don't, se você for usar I, you, we, they, e o doesn't para he, she, it. Mas também lembrando que o doesn't você pode usar para falar, por exemplo, my sister. My sister doesn't like. Ok? Não se esqueçam de anotar, pessoal. Vamos continuar. Próxima dica é sobre abilities. Como que falamos sobre as nossas habilidades? Nós usamos o can. Por exemplo, I can dance really well. Eu consigo dançar muito bem. Aqui, falando sobre outra pessoa, he can cook well. Ele cozinha bem. Ok? Pessoal, eu quero que vocês prestem atenção que o can não muda, independente do sujeito, ok? Eu uso I can, he can, she can, they can, ok? Então, o can não muda de acordo com o sujeito. Ele é a mesma coisa para todos os sujeitos. Aqui, outra coisa também é que o cook não muda, ok? Então, quando você estiver falando das suas habilidades, você vai usar o can. E daí a frase fica a mesma para todos os sujeitos, ok? Na negativa, nós vamos colocar o can't. Exemplo, my sister can't speak English. Minha irmã não consegue falar inglês. Ok, pessoal? Também mesma coisa, can't
para qualquer sujeito. Então, eu falo I can't, you can't, he can't, she can't. Ok? Vamos continuar. Adverbs. Vamos falar de advérbios. Lembrando o porquê temos que usar advérbios. Como usamos advérbios? Nós usamos advérbios normalmente para descrever ações. Então, ó, adverbs normalmente descrevem ações. Ou seja, nesse caso aqui que a gente vai ver os exemplos, para falar o jeito que a gente faz alguma ação, ok? Então, vamos ver um exemplo aqui. Maria sings beautifully. Então, aqui eu usei o beautifully para falar o jeito com que ela canta. Ficou assim, cantar lindamente. Então, ela canta lindamente, ok? Se eu quiser elogiar a Maria, ou seja, agora eu vou dar uma descrição para uma pessoa, eu uso um adjetivo. Então, Maria is beautiful. Vocês conseguem perceber que beautiful é um adjetivo, então por isso que eu estou usando para descrever uma pessoa, que adjetivos nós descrevemos coisas, pessoas. E o beautifully, que é um advérbio, porque ele termina com ly, né? A maioria dos advérbios terminam com ly, para descrever o jeito que a Maria está cantando. Então, lembre-se disso, ok, pessoal? Os advérbios vocês vão usar normalmente para descrever uma ação. E o adjetivo tá aí que é para descrever uma pessoa ou um objeto. Por exemplo, Maria is beautiful. Maria é linda, ok? Prestem atenção, então, na diferença das duas palavrinhas. Outro exemplo. I drive carefully. Eu dirijo cuidadosamente. Então, eu estou dando a característica de cuidadosamente para dirigir. Agora, se eu quiser falar que eu sou cuidadosa, eu vou falar I am a careful driver. Agora aqui é um adjetivo, porque eu estou dando a característica para mim e não para a ação que eu faço. Então, aqui para a ação de dirigir e aqui para mim, para a pessoa. Então, prestem muita atenção nisso, ok, pessoal? Na diferença entre um adjetivo, que usamos para descrever coisas e pessoas, como essas pessoas e objetos são, e os advérbios para descrever uma ação, ok? Outro exemplo, agora com he. He speaks English fluently. Então, fluently, que é fluentemente, é um advérbio que usamos para descrever a ação de falar alguma língua fluentemente, por exemplo, ok? Coloquei aqui o S também em vermelho para vocês lembrarem que quando falamos de uma terceira pessoa, né, ele, ela, minha irmã, meu pai, nós temos que colocar na maioria dos verbos um S, ok? Lembrando que alguns verbos ficam diferentes. Ok, pessoal? Então, aqui eu usei o advérbio para descrever a ação de falar, ok? Muito bom, então lembre-se disso. A diferença entre um adjetivo e um advérbio. Não se esqueçam de fazer frases para treinar, ok? Vamos continuar. Pessoal, mais uma dica também muito importante sobre advérbios. Normalmente, eles vêm no final da frase, ok? Então, em vez de falar he speaks fluently English, que ficaria errado, a gente coloca he speaks English fluently, ok? Então, na maioria das vezes, os advérbios vão no final da frase, ok? Agora, pessoal, vamos ver dicas sobre passado. Então, things we did, coisas que fizemos. Vamos ver. I watched TV yesterday. Então, aqui para lembrar vocês que a maioria dos verbos em inglês terminam com ed. I ate pizza last weekend. Aqui nesse caso é um pouquinho diferente, ele não terminou com ed. É o verbo eat, de comer. Por quê, pessoal? Porque verbos no passado nós temos os regulares, que são aqueles que terminam com ed, e os irregulares, que são aqueles que você precisa memorizar, ok? Nesse caso aqui é o verbo eat, que ficou ate. Então a dica que eu dou é: sempre façam uma lista dos verbos que vocês querem usar quando vocês estiverem fazendo uma atividade e pesquisem como que eles ficam no passado. Pode ser na internet, pode ser num livro, ok? Numa tabela de verbos. Se vocês pesquisarem na internet irregular verbs, verbos irregulares, vocês vão ver que tem várias tabelas que vocês podem estudar por lá, ok?
Outro exemplo aqui de verbo irregular. I got up late yesterday. Levantei tarde ontem. Ok? Mais uma dica. Cuidado com o verbo go, que é o verbo ir. Porque às vezes quando a gente está contando o que a gente fez ontem, a gente fala, ah, eu fui jogar futebol. Ou eu fui assistir TV. Só que no inglês nem todos os verbos podem ir com esse ir com o verbo go, ok? Quando vocês forem falar assim, eu fui comer pizza ou eu fui assistir televisão, normalmente em inglês a gente não fala esse fui. Você vai falar direto o verbo que você fez. Então aqui, exemplo. I went to play soccer with friends. Tá errado. Em português faz sentido, né? Eu falar, eu fui jogar bola, futebol com os meus amigos. Só que eu não posso combinar o verbo go, que aqui no caso está no passado, went, com o verbo play. Não fica certo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar direto o verbo play. I played soccer with my friend. Então, tomem cuidado, que como eu disse, a maioria dos verbos não combina com o go. Ok? Um exemplo para vocês de um verbo que vai com o go é o swim, de nadar. Swim pode ir com go. Então, você fala, I went swimming. Eu fui nadar. Ok? Mas em alguns casos em específico. Ok, pessoal? Na maioria das vezes, você vai colocar direto o verbo que você fez no passado. Então, tomem cuidado com o verbo go. Pessoal, essas são algumas dicas para vocês melhorarem o inglês de vocês. Não se esqueçam de anotar e treinar os exemplos, ok? Treinem com os exemplos que eu passei aqui para vocês. Bye, bye. Vejo vocês no próximo vídeo.